E aí, pessoal? No nosso último vídeo sobre paradoxos da viagem no tempo, muitos de vocês ficaram fascinados com o paradoxo do avô. E não é para menos. É um dos paradoxos mais intrigantes e desafiadores que a ideia de viajar ao passado nos apresenta. Será que é possível viajar ao passado e mudar a história sem criar paradoxos impossíveis? O que aconteceria se você pudesse impedir que seus avós se conhecessem? Você ainda existiria? Hoje, vamos mergulhar de cabeça no paradoxo do avô, explorando suas implicações e as possíveis soluções que foram propostas. Preparem-se para uma viagem alucinante pelos labirintos do tempo e descubram como esse paradoxo desafia nossa compreensão da realidade e do destino. Se vocês quiserem continuar explorando os mistérios da viagem no tempo, não percam nosso vídeo sobre os 10 paradoxos mais alucinantes. Garanto que vocês vão ficar de cabelo em pé. Para entender o paradoxo do avô, vamos fazer um pequeno experimento mental. Imaginem que vocês têm uma máquina do tempo e decidem viajar ao passado, para uma época antes de seu avô conhecer sua avó. Vocês encontram o seu avô e, por algum motivo, decidem impedir que eles se encontrem. Mas o que aconteceria então? Esse ato aparentemente simples cria um paradoxo que intriga cientistas e filósofos há décadas. Se você impedir que seu avô conheça sua avó, um dos seus pais nunca nasceria. E se um dos seus pais nunca nasceu, você também não existiria. Mas se você não existe, como pode viajar no tempo para impedir que seus avós se conhecessem? É uma verdadeira bagunça temporal. Essa é a essência do paradoxo do avô. Uma contradição lógica que surge da ideia de mudar o passado. Ele nos leva à seguinte questão: as viagens no tempo são realmente possíveis ou são apenas uma fantasia impossível? O paradoxo do avô nos coloca um problema e tanto. Como podemos mudar o passado sem gerar contradições impossíveis? Uma possível solução é a interpretação de muitos mundos, uma ideia que parece coisa de ficção científica, mas que alguns cientistas levam muito a sério. Segundo essa interpretação, cada vez que tomamos uma decisão ou que um evento quântico acontece, o universo se divide em múltiplas ramificações ou realidades paralelas. É como se o universo se ramificasse em uma árvore infinita de possibilidades. Em uma dessas ramificações, você viaja ao passado e impede que seus avós se conheçam. Em outra, você não faz isso. E em outra, talvez você decida fazer algo completamente diferente. Cada possibilidade se torna realidade em um universo paralelo. Dessa forma, a interpretação de muitos mundos evita o paradoxo do avô. Apesar de, em uma ramificação do universo, você desaparecer, em outras você continua existindo, já que seus avós se conheceram e seus pais nasceram. A interpretação de muitos mundos nos apresenta a possibilidade de infinitas realidades paralelas. O que vocês acham? Será que existem outros universos onde as coisas aconteceram de maneira diferente? Deixem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de dar um like no vídeo se estiverem gostando dessa exploração do paradoxo do avô. No próximo capítulo, vamos explorar outra possível solução para o paradoxo do avô: o princípio da autoconsistência. O princípio. A interpretação de muitos mundos nos oferece uma possível solução para o paradoxo do avô, mas não é a única. Outra teoria interessante é o princípio da autoconsistência, que propõe que o universo tem uma forma de se proteger de paradoxos temporais. Outra resolução proposta para o paradoxo do avô é o princípio de autoconsistência de Novikov, nome dado em homenagem ao físico Igor Dmitrievich Novikov. Este princípio tem sido um pilar nas teorias modernas sobre viagem no tempo. Este princípio sugere que as leis da física, de alguma forma, conspiram para prevenir qualquer ação que crie um paradoxo. Em outras palavras, o universo possui mecanismos intrínsecos que garantem que os eventos se desenrolem de maneira coerente. Em essência, este princípio propõe que, embora a viagem no tempo possa ser possível, o universo possui salvaguardas inerentes para manter a coerência. Essas salvaguardas agem como uma rede de segurança, garantindo que a história não seja alterada de forma significativa. Se você viajasse ao passado com a intenção de matar seu avô, algo sempre o impediria de ter sucesso. Você poderia se deparar com obstáculos intransponíveis que o desviariam de seu objetivo.
Talvez sua arma enguiçasse, você tropeçasse no momento crucial ou ocorresse algum outro evento aparentemente improvável, garantindo que a linha do tempo permanecesse consistente. Esses eventos, embora pareçam coincidências, são, na verdade, o universo se protegendo. O princípio de autoconsistência de Novikov leva essa ideia um passo adiante. Ele sugere que o passado não só é fixo, como qualquer tentativa de mudá-lo vai falhar ou vai levar a um resultado que seja consistente com a linha do tempo já estabelecida. É como se o universo tivesse um mecanismo de proteção que impede que os paradoxos temporais aconteçam. Se você tentar voltar no tempo para matar o seu avô, algo vai impedir. Talvez a arma dê defeito ou você tropece bem na hora H. Segundo Novikov, o futuro já está escrito, e qualquer ação que você tome no passado só vai contribuir para criar esse futuro que já existe. É como se você estivesse preso em um loop temporal, onde suas ações já estão determinadas. O princípio de autoconsistência de Novikov nos apresenta uma visão fascinante, mas também um tanto quanto assustadora, sobre as viagens no tempo. Será que isso significa que não temos livre-arbítrio se voltarmos no tempo? Estamos condenados a repetir a história sem parar? No próximo capítulo, vamos explorar as implicações dessas teorias para a nossa compreensão do livre-arbítrio e do destino. Não percam! O paradoxo do avô e as teorias que tentam resolvê-lo nos levam a uma pergunta fundamental. Se pudéssemos viajar no tempo, realmente teríamos livre-arbítrio? Poderíamos mudar o passado como bem entendêssemos, ou estaríamos destinados a seguir um caminho já traçado, não importa o que fizéssemos? Alguns acreditam que o princípio de autoconsistência implica que o futuro já está escrito e que nossas ações no passado são predestinadas. Outros argumentam que, mesmo que viajássemos no tempo, nossas decisões ainda seriam livres e poderiam ter consequências imprevisíveis. Será o destino uma força imutável, ou podemos mudar o curso da história com nossas ações? Esse é um dos grandes debates filosóficos que surgem a partir do paradoxo do avô. A relação entre viagens no tempo, livre-arbítrio e destino é um enigma fascinante. Será que o tempo é uma linha reta ou uma árvore com infinitas ramificações? No próximo capítulo, vamos explorar diferentes modelos de tempo e suas implicações para as viagens temporais. O paradoxo do avô nos leva a questionar a própria natureza do tempo. Será que o tempo é uma linha reta, onde o passado, o presente e o futuro são fixos e imutáveis? Ou será que ele é mais como uma árvore, com múltiplas ramificações que representam diferentes possibilidades e futuros alternativos? Se o tempo for linear, mudar o passado seria impossível, já que qualquer alteração criaria um paradoxo. Mas, se o tempo for ramificado, cada decisão que tomamos poderia criar um novo galho na árvore do tempo, levando a um universo paralelo com uma história diferente, criando uma realidade alternativa, onde as coisas aconteceram de outra forma. A interpretação de muitos mundos, que vimos anteriormente, apoia a ideia de um tempo ramificado, onde cada possibilidade se torna realidade em um universo paralelo. Mas que implicações um tempo ramificado teria para as viagens no tempo? Poderíamos pular entre diferentes galhos do tempo, explorando realidades alternativas, ou estaríamos presos à nossa própria linha temporal, incapazes de mudar o passado de forma significativa. A estrutura do tempo é um enigma que a ciência ainda tenta desvendar. É linear ou ramificado? Que implicações isso tem para a possibilidade de viagens no tempo? No próximo capítulo, vamos explorar como a teoria das cordas poderia nos ajudar a responder a essas perguntas e a entender melhor a natureza do tempo e do espaço. A teoria das cordas não nos faz apenas pensar sobre paradoxos temporais e universos paralelos. Ela também tem profundas implicações para a nossa compreensão da física fundamental. Se a teoria das cordas estiver correta, ela poderia revolucionar a nossa visão do universo e das leis que o governam. Poderíamos finalmente unificar a gravidade com as outras forças fundamentais, como o eletromagnetismo e as forças nucleares, em uma única teoria de tudo. Isso nos permitiria entender fenômenos que hoje escapam à nossa compreensão, como a natureza dos buracos negros, a origem do universo e até mesmo a matéria escura e a energia escura.
Além disso, a teoria das cordas poderia abrir as portas para novas tecnologias e possibilidades que hoje parecem impossíveis. Imaginem só: poder manipular a gravidade ou viajar através de dimensões adicionais. A teoria das cordas nos convida a sonhar grande e a imaginar um futuro onde a ficção científica se torne realidade. A teoria das cordas tem o potencial de mudar a nossa visão do universo e do nosso lugar nele. Mas como essa teoria afeta a nossa percepção da realidade e do próprio tempo? No próximo capítulo, vamos explorar como a teoria das cordas desafia as nossas ideias preconcebidas sobre o tempo e a causalidade. A teoria das cordas não nos desafia apenas a repensar as leis da física, mas também nos leva a questionar a nossa própria percepção da realidade e do próprio tempo. Se as viagens no tempo fossem possíveis, como isso afetaria a nossa ideia de passado, presente e futuro? Será que poderíamos mudar o passado sem alterar o presente? Teríamos realmente livre-arbítrio se as nossas ações estivessem limitadas pelas leis da física e da causalidade? O paradoxo do avô nos mostra que as viagens no tempo levantam questões profundas sobre a natureza da realidade e sobre a nossa capacidade de influenciá-la. Será que o tempo é uma flecha que se move inexoravelmente para frente? Ou será que ele é como um rio, com múltiplas correntezas e redemoinhos? Nós somos os donos do nosso destino ou estamos presos em um loop temporal onde tudo já está predeterminado? A teoria das cordas nos convida a refletir sobre a nossa existência e o nosso lugar no universo. O que significa ser humano em um cosmo onde o tempo e a realidade podem ser muito mais complexos do que imaginamos. No próximo capítulo, vamos concluir a nossa jornada pela teoria das cordas e refletir sobre o seu futuro e o seu impacto na nossa busca pela verdade última sobre o universo. O paradoxo do avô e as teorias que o cercam nos mostram que as viagens no tempo são muito mais do que uma simples fantasia de ficção científica. Elas são um desafio à nossa compreensão da realidade e nos obrigam a questionar os limites do possível. Embora ainda não possamos construir uma máquina do tempo, a ciência e a filosofia continuam explorando as possibilidades e implicações das viagens temporais. Quem sabe, talvez um dia descobramos uma forma de viajar ao passado ou ao futuro, sem criar paradoxos ou alterar o curso da história. Ou talvez, como sugerem algumas teorias, as viagens no tempo sejam simplesmente impossíveis, uma barreira intransponível que protege a integridade do universo. Seja qual for a verdade, o paradoxo do avô e o debate sobre as viagens no tempo continuarão alimentando a nossa imaginação e a nossa curiosidade por muitos e muitos anos. Eles nos lembram que o universo é um lugar vasto e misterioso, cheio de segredos a serem desvendados. E assim termina a nossa viagem pelo paradoxo do avô. Espero que vocês tenham gostado dessa exploração dos limites do tempo e da causalidade. Se tiverem alguma dúvida ou comentário, podem deixar aqui embaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal para continuar explorando os mistérios do universo com a gente. Se quiserem se aprofundar ainda mais no tema das viagens no tempo, não percam o nosso vídeo sobre os 10 paradoxos mais alucinantes. Garanto que vocês vão ficar de cabelo em pé. Até a próxima, exploradores do cosmos.